Bem-vindos de volta a outro episódio no Bros of Decay. Eu sou Leslie e hoje tenho um lugar muito especial para vocês. Estou no estado do Tennessee hoje e temos esta enorme mansão atrás de nós de uma mulher corrupta que queria se tornar prefeita, construída em 2003, abandonada em 2015, uma mansão de 3.200.000 dólares, completamente deixada para trás. É uma visão surreal estar aqui e olhar para este lugar. Vamos nos aproximar, vamos olhar para ele e Vou documentá-la em toda a sua glória. Não vamos perder mais tempo, vamos para esta mansão abandonada. Que lugar e que vista! Nas paisagens ondulantes do Tennessee rural, ergue-se uma imponente mansão abandonada de 700 metros quadrados. Com seu design opulento e espiral, a escada desta imponente mansão de 5 quartos é um ponto focal impressionante. A nova arquitetura clássica em toda a propriedade adiciona um ar de elegância atemporal, enquanto o quarto principal ostenta um teto azul iridescente hipnotizante, completando o ambiente luxuoso. Erguida no começo dos anos 2000, esta mansão era o orgulho de um estimado casal local. Uma política em ascensão e seu rico marido do ramo imobiliário. Contudo, a vida idílica deles começou a ruir em 2014. Os papéis de divórcio voaram, acusações amargas ecoaram pelos corredores opulentos da mansão e, em 2015, o marido se foi. Sua vida foi interrompida misteriosamente. O que poderia ter acontecido com ele? Os mistérios da mansão persistiam. A esposa, agora sozinha, seguiu o caminho da política, mas ao buscar o poder, uma grande dívida surgiu. Mais de $500 mil em impostos atrasados pairavam sobre a mansão, uma bomba relógio acionada por seu falecido ex-marido, segundo ela. A mansão, outrora um símbolo de riqueza e união, caiu em desuso. Seu abandono em 2015 deu início a anos de processos judiciais, falência e disputas pela propriedade do imóvel. Agora a mansão apenas fica lá, degradando-se a cada dia que passa, guardando seus segredos. Conta a história de um amor perdido, sonhos despedaçados e uma família que já foi importante. Não apenas uma relíquia, mas uma crônica da ascensão e queda de uma família outrora poderosa. É uma sensação bastante especial caminhar em direção a esta mansão, vê-la à distância, através dos campos e se aproximar dela. E a história por trás disso torna tudo ainda mais especial. Na verdade, eu nunca vi uma propriedade tão grande, completamente abandonada e em um estado tão imaculado, porque este lugar poderia definitivamente ser renovado ou até mesmo ser habitado novamente. Uau! Aqui à direita temos os estábulos dos cavalos, né, as pessoas que moravam aqui, e especialmente a mulher e suas filhas. Elas eram muito apaixonadas por equitação, competições de equitação, e viajaram por todos os Estados Unidos apenas para praticar este nobre esporte. Vamos dar uma olhada nesses primeiros antes de entrarmos na mansão, aqui à direita, um pouco à nossa esquerda. Estes são estábulos de cavalos realmente grandes, como você pode ver. E você entraria com seu carro de cavalo, deixaria seus cavalos, cuidaria deles, alimentaria eles. Que lugar especial! 1, 2, 3, 4, 5, 6 baias para conter cavalos dentro. Ó,
E eles tinham uma construção aqui à direita, como uma casa de hóspedes. Quando os convidados vinham, eles podiam residir nesta parte do prédio. Algum tipo de bar aqui à direita, na nossa esquerda, né? Estou confundindo muito direita e esquerda hoje, como você deve ter notado, né? Ainda há alguns artefatos aqui neste lado do bar, até mesmo alguns comprimidos ainda restam aqui. Temos aqui as primeiras lembranças da família deixadas aqui. Esta era a mulher e seu marido, junto com uma de suas filhas, segurando-as nas mãos. E aqui podemos ver a filha montando um cavalo. Uau! Esta era a mulher que queria se tornar prefeita. Mas, eventualmente, ela culpou seu marido, que faleceu, por criar toda a dívida, e a casa foi vendida por baixo dela. Agora pertence ao banco. Uma de suas filhas, eu não sei o que aconteceu com as filhas ou o que aconteceu com a própria mulher, mas é uma história bastante interessante na minha opinião. Então eles têm a cozinha aqui, é como esta garrafa deixada para trás, acho que tem mel dentro dela. Não, assim, não é muito viscoso, então definitivamente não é mel. Eu não vou cheirar este líquido que está aqui dentro, parece muito sujo, algum alho falso e algumas outras coisas. Na verdade é uma casa de hóspedes bastante agradável. Aqui temos uma área de descanso construída em 2003 e abandonada em 2015. Apenas 12 anos essas pessoas viveram neste lugar e o aproveitaram e agora foi deixado para apodrecer para sempre. O lugar já está caindo aos pedaços, como você pode ver, após apenas um curto período de tempo, na minha opinião. Uma das cores para os cavalos, e eu acho que isso seria você. Sim, isso seria um quarto de hóspedes. Você pode ver a estrutura da cama, ainda de pé no outro canto. Ventilador no topo, apenas uma casa de hóspedes muito comum, mas muito adorável. As pessoas tinham até uma varanda do lado de fora, onde podiam sentar, tomar um café pela manhã, observar os cavalos do lado de fora. Os campos para os cavalos ainda estão aqui. Eles literalmente tiveram que deixar tudo para trás quando o escândalo veio à tona da mulher gastando 500 mil naquilo. Realmente maravilhoso lá fora. E então, os próprios estábulos dos cavalos, novamente, não muito especiais, não muito interessantes de se olhar. Todo mundo sabe como é um estábulo de cavalo. Mas aqui, você pode ver que cada cavalo tinha seu próprio pequeno campo, onde eles podiam brincar e todas essas coisas. Agora completamente abandonado. E então temos a casa bem à nossa frente, lá, brilhando à distância, tudo para ser explorado. Que lugar maravilhoso! Na verdade, estou me perguntando o que é essa área. Como essas colunas aqui, como uma forma de arco indo para este campo. Era uma área de estar ao ar livre ou algo parecido, mas não tenho certeza qual seria o propósito desta área. Eu acho definitivamente algum tipo de área de estar externa, talvez para estar mais perto dos cavalos ou hospedar um evento de corrida de cavalos. Deixe-me saber sua opinião, o que você acha sobre esse desperdício de dinheiro. Essa propriedade do vale é valiosa não apenas pela mansão, mas por tudo o que ela engloba. Sim, é inacreditável imaginar que um dia havia cavalos correndo por lá, em um espaço que tem hectares de tamanho. Há 6 estábulos para cavalos em todo lugar que eu vejo. Existe uma casa de hóspedes e campos lá fora. Você pode ver a entrada da garagem indo até lá em cima. Como toda essa área, apenas imaginando que estava apenas cheia e transbordando de vida. Sim, e agora está apenas desolada. Esse é o silêncio e os grilos. Não consigo superar isso. Vamos explorar esta incrível mansão e ver o que foi deixado para trás. Divirta-se explorando as casas de cavalo. Até mais. Aproveite. Como eu acabei de te dizer, tudo aqui, a entrada inteira, os campos ao redor. Todas essas coisas estão abandonadas agora. Agora vamos entrar pelo portão dos fundos ali, vejo que está aberto.
Vamos ver o que podemos encontrar dentro da própria mansão. Temos 4 portões de garagem anexados à casa. Então essas pessoas, elas tinham muitos carros. E como eu te disse, elas se aprofundaram muito para adquirir este lugar e morar aqui. Ela queria se tornar prefeita da cidade. E felizmente isso não aconteceu porque ela era muito corrupta. Ela não merecia se tornar prefeita de uma cidade tão bonita. Uau, que portão de entrada para a casa. Olha isso, aqui entramos no maravilhoso quintal super crescido. Esta é uma mansão imaculada. O lado de trás é simplesmente maravilhoso. Olhe para essas colunas se apresentando. Uau, eu nunca vi algo assim na minha vida. Agora temos a área da piscina aqui, a piscina verde. Estou simplesmente sem palavras ao ver isso, completamente sem palavras. Ó, o trampolim. As crianças, as 2 filhas, brincariam aqui, pulariam na piscina, se divertiriam neste lindo quintal. E tínhamos este pátio aqui com estas colunas, podíamos sentar ao ar livre, jantar, a família estaria aqui junta, a mãe, o pai, as 2 filhas. Infelizmente o pai faleceu muito cedo na vida. E então o escândalo veio à tona. Aqui temos algum tipo de gaiola, presumivelmente para galinhas ou outros tipos de animais. Espero que não haja mais animais lá dentro, pois você pode ver uma espécie de gaiola para galinhas deixada aqui nos fundos da casa. Sou alguém que odeia grafite e vemos essa placa aqui que diz que propriedade é roubo e eles estão certos de certa forma. Eu não aprovo eles escrevendo grafite na parede desta mansão de forma alguma, mas a propriedade é realmente roubo na maioria dos casos, porque as hipotecas matam as pessoas. Elas são um grande fardo para muitas pessoas, até mesmo para pagar. Algum tipo de banheiro externo aqui. Você pode ver algumas obras de arte na parede dentro deste banheiro. E até mesmo tem um chuveiro. Uau! É simplesmente louco e eu acho que isso seria uma espécie de bar externo onde eu poderia preparar alguns drinks, me divertir. E então a porta está bem aberta e vai nos levar a essa propriedade. Estou muito animado para entrar e ver como é, porque normalmente estou acostumado a propriedades na Europa, mansões abandonadas na Europa, e elas são muito diferentes das grandes propriedades de luxo que vemos nos Estados Unidos. E a primeira coisa que vejo diante dos meus olhos aqui é simplesmente tão bonita. Mármore por toda parte, pilares por toda parte. Estou me perguntando se eles parecem ser feitos de madeira. Eles não são feitos de mármore. Você pode ouvir, mas uau, que visão para se contemplar. Inacreditável, um espaço de vida tão grandioso. 2 sofás no meio onde a família residiria, onde a família estaria à noite. E o que é realmente interessante é que ainda há uma árvore de Natal de pé aqui na área de estar. Então provavelmente este lugar foi abandonado por volta do Natal de 2015 e isso é realmente muito triste de perceber e pensar a respeito. A decoração natalina ainda está nas paredes. Não acredito que a eletricidade ainda funcione, como você pode ver, foi completamente desligada. Até a caixa para as luzes de Natal e a árvore de Natal ainda estão no canto da sala aqui. Um espelho enorme acima da árvore de Natal ali. Nunca entrei em uma mansão tão luxuosa antes. Que tipo de presentes eles ganharam para o Natal? Estou muito curioso agora. Moldura, My Little Pony, temos este veado parado aqui. E atrás dele está a lareira, na verdade. Ah, parece ser uma lareira a gás lá no fundo.
Ok, e ainda alguns enfeites em cima da lareira ali. Eu amo este lado do prédio. Este lado do quarto, novamente. Ok, estou curioso agora. Estes também não são de mármore. Eu pensei que tudo aqui era de mármore, mas não é. Então seria muito mais caro do que 3.200.000 dólares. No quebra-nozes, a música de Natal ainda está aqui, então estaria tocando música de Natal com a árvore de Natal aqui na sala de estar. Teria sido simplesmente fascinante. Então, a passarela aqui embaixo, levando a porta da frente. Isso parece mais do que uma mansão da Cinderela. Do que uma mansão luxuosa, na verdade. Da porta da frente, é possível ver toda a extensão da entrada de carros, que levava à estrada da frente, e aqui até temos pilares, vou mostrar a frente da casa mais tarde, mas uau, há algumas coisas que eu não entendo na vida, e essa mulher, ela era muito fraudulenta, é claro, e escondeu muitas dívidas no nome do marido, e após a morte dele, ela tentou colocar a culpa nele. Mas quando o banco assumiu este lugar, eu não entendo porque eles simplesmente não o venderam. O que eu deixei apodrecer assim é um lugar tão valioso e alguém poderia ter aproveitado de qualquer maneira. Mesmo que você faça algo diferente com ele, como talvez um museu ou um abrigo para sem-teto, ou seja lá o que for, este lugar merece mais do que ser abandonado. Este não é um lugar inabitável. Isso é apenas ganância, na minha opinião. Eu não sei por que eles não fazem nada com isso. Aqui acima de nós podemos até ver folheados a ouro em pequenos postes de luz e por todo o teto, e está até aqui na frente. Deve ter levado artesãos para fazer um lugar como este. Vamos passar por isso agora e ver o que encontramos. É a primeira porta, uma pequena área de armazenamento, com muitos interruptores de luz. Uau, esses são literalmente como 4, 7, 9 interruptores de luz aqui na parede. Talvez para desligar e ligar tudo dentro da casa instantaneamente quando você sair. Uau! E então aqui na nossa frente temos este display e aqui você exibiria uma bela estátua ou uma obra de arte ou algo assim. Mas é apenas uma vista maravilhosa de se contemplar. Eu teria desejado que ainda houvesse algo lá para olhar. Banheiro prateado, essas pessoas que literalmente amavam luxo. Como você pode ver, até mesmo os produtos deles ainda foram deixados para trás aqui. Spray de brilho profissional para óleo Proc. O dispensador de sabão ainda está lá. Estou bastante surpreso como uma mansão tão inócua da estrada ainda está em tão boas condições, exceto pelo grafite que vimos em todos os lugares. Aqui temos outra sala. Uau, acho que talvez alguns sem-teto tenham dormido aqui em algum momento. Está bastante derrubado. Sou bastante cauteloso porque não quero encontrar um sem-teto enquanto estou explorando um lugar abandonado, mas você pode ver que isso costumava ser algum tipo de cama no céu. Acima, a peça seria fixada lá em cima e o drapeado, a corda e a cortina estariam pendurados sobre a cama, transformando-a em algum tipo de cama celestial. Como vemos na União Europeia, há também alguns móveis maravilhosos por aqui. Uau! Olhe para esta mesa lateral. Eu não acho que seja uma peça original de antiguidade. É definitivamente uma réplica muito bonita de cadeiras da Rua Pulse nos cantos da sala. Peças maravilhosas com um travesseiro em cima. E podemos definitivamente ver aqui no canto da sala que a decadência neste lugar está acontecendo. Se eles não resolverem isso muito em breve, se tornará um grande problema e esta casa não será mais habitável. Espero que isso não aconteça e espero que eles encontrem um propósito para um lugar como este no futuro. Também muitos papéis no chão. Uau! Muito interessante.
Cada quarto, é claro, tinha seu próprio banheiro. É muito comum para tais casas de luxo. Um banheiro maravilhoso, na verdade, lindamente projetado, é claro. Houve novamente alguns aqui que sentiram a necessidade de escrever nesses espelhos DWDDP Urbex. Isso não está certo. Você não deveria escrever nas paredes ao redor dos espelhos desses lugares. E até mesmo um armário para entrar, uma gaveta para entrar aqui ao lado, uau, com ainda algumas roupas que os antigos habitantes deixaram para trás. Acho que esses quartos em que estamos entrando eram os quartos das duas filhas que moravam com eles neste lugar. Sim, você pode ver que até mesmo algumas roupas íntimas e um sutiã foram deixados aqui no canto. E algumas roupas delas bem interessante, bem interessante. Então, deste belo leito celestial, vamos voltar direto para o corredor. Acabei de notar algo no canto do meu olho. O quarto aqui na minha frente costumava ser a suíte principal deste lugar. E você não vai acreditar no que vou te mostrar agora. Absorva, forme sua opinião sobre isso, mas na minha opinião pessoal, este é um dos quartos mais detestáveis que eu já vi. Detestável. Um dos mais luxuosos que eu já vi. Uma cama completamente azul, ainda fez uma parede lateral azul. E então um brasão de armas europeu, bem acima desta cama principal. E até o teto. Não é como este azul colorido de arco-íris, com iluminação amarelada e pintura. Não consigo superar isso, que absurdo. Que este quarto parece, eu acho pessoalmente que não é estiloso, não é histórico na minha opinião. É apenas um deslocamento de luxo e riqueza que saiu do controle. Mas de qualquer forma, cada um pode formar sua própria opinião. Talvez alguém realmente goste. Temos esses anjos aqui em cima dessas colunas ao lado da cama. Eles têm alguns belos entalhes. Estou me perguntando se foram esculpidos à mão ou feitos com um molde de gesso ou algo assim. Eu também adoro o brasão de armas que eles têm acima da cama lá. Essa é uma adição bem agradável à bolsa. Mas o teto é simplesmente de outro nível. Quando você ilumina, ele exibe um arco-íris por todo ele. E então as paredes prateadas e tudo mais, eles até tinham uma lareira dentro deste quarto. Ao lado dessas paredes prateadas, e então você tem essa lareira, o grafite acima desta lareira está exatamente certo, rica. Era isso que essa mulher era, me desculpe, vou ser um pouco rude, mas ela era rica em relação ao marido, que faleceu, a dívida que ela fez e que tentou esconder, em nome dele. Ainda há alguma madeira restante na lareira e eu acho que acima aqui seria a televisão. Atualmente, esse buraco não seria grande o suficiente para as telas planas que temos em nossas casas. Na verdade, eu nunca assisto televisão, mas bem, quando você tem uma televisão de tela plana, ela não cabe lá. E então, direto desta sala, você pode ir para o seu quintal, observar a área da piscina, olhar para os cavalos no fundo da casa. E ir para a piscina ali. Fascinante, e eu acho que eles, claro, também havia um banheiro anexo a este quarto, então vamos dar uma olhada nesse também. Claro que eles precisam ter uma banheira de hidromassagem, um chuveiro, e eu acho que vejo um closet ali mesmo. Uau! Vamos começar do início, todas as roupas dela e tudo ainda estão neste banheiro. Você pode ver que todos os sapatos dela estão ainda bem empilhados ali. Ela comprou-os na loja, como diz neles. Todos os seus produtos de limpeza e tudo ainda estão aqui. Ela foi literalmente forçada a sair de sua casa quando descobriram o que ela fez. E eles imediatamente a retiraram, selaram a casa e ela não teve permissão para entrar aqui para recuperar seus itens ou qualquer coisa, porque, claro, tudo foi comprado com dívida. Estou dizendo isso errado, na verdade.
Tudo foi comprado com um escândalo de fraude, na verdade. O dele e dela adorável, como chamamos em holandês, a pia, as caixas de joias. As joias, claro, já foram roubadas e as pessoas já escreveram grafites por toda parte. E aqui temos o primeiro closet. Então ela tinha 2 closets no quarto principal dela, com todas as roupas dela ainda aqui, como você pode ver. Isso é simplesmente insano. Estou sem palavras sobre isso. Os cintos artesanais ainda estão aqui. Mãe, obrigado por tudo, diz neste cartão. Obrigado por tudo. Eu te amo muito, querida Scarlett. Scarlett provavelmente era sua filha. Espero que ela ainda cuide de seus filhos depois de tudo que aconteceu. Talvez ela tenha ido para a prisão. Essa também é uma possibilidade. E espero que as crianças estejam bem. Um lustre de crisália no banheiro deste lugar. Insano. E então temos a banheira. A vista para o quintal. Uau! Até os sabonetes de banho ainda estão aqui ao lado. A vela ainda está acesa lá. Deve ter sido maravilhoso de fato deitar aqui e contemplar as pastagens atrás da casa, e acho que esta seria a torneira por onde a água sairia. Uau, uma torneira de latão, todos os seus produtos para se limpar. Também estão ainda lá? Eu nunca vi algo tão... Banheiro imaculado antes. Eu realmente gosto do banheiro, mas não gosto do quarto. E então temos este enorme vestido de Cinderela jogado aqui no chão. Para ir a um baile ou algum tipo de evento com um vaso sanitário, claro, também aqui. E também um chuveiro aqui, todos os produtos de limpeza deixados no canto. Isso é literalmente insano. Agora temos outro closet neste lado para guardar todas as suas roupas, e parece que as únicas roupas que vemos aqui eram as dela. Ela precisava de ambos os closets para guardar todas as roupas que ela comprou. Dinheiro fraudulento. Tantos sapatos deixados aqui. Provavelmente alguns assinantes que também têm essa quantidade de sapatos, não vou julgar ninguém pela quantidade de sapatos que tem. E ainda mais roupas para este lado. Veja se tem algo aqui dentro. Os óculos dela ainda estão aqui. Eu estava pensando que talvez eu pudesse encontrar algumas lembranças ou algumas fotos da família, mas parece que tudo foi retirado, exceto pela única foto que vimos no estábulo de cavalos no quarto de hóspedes. Ainda temos muito a explorar nesta casa. Esta é uma grande propriedade e tem muitos quartos. Agora estamos de volta à sala de estar, o cômodo principal. E eu simplesmente não consigo parar de olhar para ele, e eu apenas me imagino. Quando as pessoas ainda estavam aqui, aproveitando este lugar, por tudo que tinha a oferecer, vamos agora para o outro lado e vamos ver o que podemos encontrar por lá. Estou me perguntando o que era essa sala. Talvez fosse uma área de jantar antigamente. Você pode ver os pisos de mármore abaixo. Imagino que havia uma enorme mesa de jantar aqui no meio do espaço e lá em cima um grande lustre pendurado no teto folheado a ouro, com vista para a sala e para o quintal onde costumava ser a piscina. Eles também eram muito literatos, como você pode ver. Também há muitos livros sobre cavalos deixados para trás. Provavelmente era uma revista de equitação. Como você pode ver, o Cavaleiro Sem Sela há um livro inteiro sobre equitação. Muitos romances, livros, revistas, tudo isso ainda espalhado pelo chão. E eu acho que por aqui entramos na área do escritório. Ela estava, claro, concorrendo como prefeita, ou tentando se tornar prefeita da cidade. E ela precisava de um lugar para conduzir todo o seu trabalho.
Eu adoro essas portas de correr que temos aqui, que podem abrir e revelar e fechar este espaço quando ela precisava de privacidade. Que espaço temos aqui? E então você imediatamente sente que entra em uma área de escritório, porque as paredes são pintadas de marrom e isso dá uma sensação de uma área de escritório, uma grande mesa. Estaria aqui no meio da sala e então ela poderia observar a paisagem da rua lá atrás. Há até uma espécie de área de cozinha ou área de bar incorporada nesta área de escritório, com um dispensador de gelo, uma geladeira, coqueteleiras, garrafas de água, bolas de madeira. Vinho que você poderia colocar aqui em cima. Isso é demais, na minha opinião. Temos um tampo de mármore acima aqui. Vamos, meninos e índios, julho de 2011, outra revista maravilhosa. E temos uma foto de família. Aqui, esta é a mulher, junto com uma de nossas filhas que você vê acima. Que sala novamente. E que lugar. E então entramos na área da cozinha, o espaço da cozinha desta propriedade. Primeiro vamos olhar para este cômodo que temos à esquerda aqui. Acho que era uma espécie de área de lavanderia, área de preparação, área de armazenamento. Você até tem essa pia aqui para lavar as mãos quando entrava na casa, armazenar a comida que você comprou na loja. Tudo seria feito neste espaço. E até mesmo tem uma tábua de passar que você poderia desdobrar e passar sua roupa nela. É realmente muito prático, porque você pode simplesmente colocá-la de volta, ela está sempre no mesmo lugar. Você pode fechar este armário e ele ficaria escondido na parede. Muito prático, muito prático. E todas as chaves de eletricidade da casa também ainda estão no ar. E isso é realmente uma coisa bastante engraçada, porque agora estivemos nos Estados Unidos explorando. Acho que já vimos cerca de 10 lugares nos Estados Unidos, mas nenhum deles tem eletricidade funcionando, literalmente. Em metade dos lugares da União Europeia que exploramos, todos eles ainda têm eletricidade, porque temos a lei de que todos que podem pagar pela eletricidade precisam ter uma quantidade mínima e Essa é a diferença entre os continentes e os países, e isso é muito interessante para se pensar. Eu ainda vejo a agitação na cozinha. Tudo ainda está aqui, mas antigamente as pessoas estariam cozinhando aqui, preparando refeições agradáveis para a família. Seria apenas um espaço muito ativo e adorável. Há também uma área de cozinha muito bonita, na minha opinião, com uma grande janela com vista para o jardim. Novamente, há muita luz natural que entra neste lugar. Mais pratos bonitos e artefatos deixados aqui em cima. Os armários foram todos esvaziados, como você pode ver. Até mesmo essa ilha de cozinha aqui no meio para preparar a comida. Preparar algumas refeições gostosas para a família. Uma garrafa de óleo ainda está ali em pé. Toda essa cristaleira também ainda está nos armários. 2 fornos, meu Deus. É uma garrafa de licor importada parece algum tipo de vinho, talvez da Itália ou da França. Os pratos e copos ainda estão aqui. Temos uma planta em pé lá em cima. Provavelmente apenas para decoração, uma planta de plástico. E quando você olha para o teto, a mesma pintura de arco-íris volta no teto da cozinha também. E eu acho que aqui seria a geladeira. Há também, na verdade, um grafite muito engraçado aqui na parede. Lista de compras. E então diz na tampa lá, cerveja. Isso é a única coisa que você tem que pegar da mercearia da loja. A princípio pensei que essas fossem tangerinas ou laranjas, mas claro, todas são falsas, como você pode ver. Após 6 anos de abandono, elas não seriam mais reais.
Até mesmo algumas decorações natalinas aqui na cozinha. Eu gosto bastante dele ainda em pé na bancada. Maravilhoso. Eu adoro essa cozinha. Aqui temos como uma entrada lateral pela casa. Você pode ver que há ainda mais pilares neste lado da casa. Isso não parece abrir mais a escada que nos leva ao topo, mas primeiro vamos pegar isso, não. Vamos pegar a escada e o hall de entrada. Este vamos deixar como está. E eu acho que entramos na área da piscina aqui. O bar da piscina, como você pode ver, sim. Ainda algumas garrafas de licor deixadas para trás. Vodka Canada Dry também aqui. Poderia misturar algumas bebidas quando os convidados vieram. Eles poderiam tratá-los com um bom coquetel enquanto estavam aproveitando sua piscina. Computador ainda deixado aqui. Estamos na piscina, diz nesta placa. Este aqui não quer mais abrir. Ok, nós vimos outra porta aqui em cima. Vamos ver. Mas sim, você ainda precisa abri-lo. E isso nos leva à garagem do lugar com 4 portas de garagem. Para vários carros. Eles eram 4 pessoas na família, a mãe, o pai e as 2 filhas. Talvez cada um deles tivesse um carro, ou talvez eles também tivessem alguns carros esportivos, o que é muito provável. Infelizmente, os carros não foram deixados para trás, mas como você pode ver, esta era uma área de garagem enorme. A maioria das pessoas tem casas tão grandes quanto esta área de garagem. Eles só a usavam para guardar seus carros dentro. Algumas fotos de algumas pinturas do Papai Noel ainda estão no chão aqui. Na parte de trás da garagem, temos uma espécie de área de armazenamento. Talvez para guardar algumas ferramentas para trabalhar na piscina, você pode ver que também os armários de eletricidade estão aqui. As tomadas para a casa, que área de garagem. Pessoal, isso é totalmente insano e claro, estamos nos Estados Unidos. E o que você esperaria? Ainda há bandeiras da América no chão, mas aprendi com alguns fãs que é muito desrespeitoso deixá-las no chão. Então vamos colocá-las aqui. Vamos colocá-las de maneira agradável e sim, vamos mostrar algum respeito a este maravilhoso país. Agora vamos mostrar os andares superiores desta grande propriedade. Mas antes, vamos verificar se a porta está aberta. Vamos ver se consigo mostrar a frente da casa e qual é a vista lá em cima. A porta foi completamente quebrada, o vidro dentro dela. Agora entramos fora da propriedade com a enorme entrada para carros. Aqui na frente. Então eu posso te dar uma visão desta grande propriedade. Olha isso. Isso é simplesmente imaculado. 3.200.000 dólares apenas vão para os restos e simplesmente se perdem. Insano. Totalmente insano. E daqui de cima você já pode ver a árvore de Natal no final do corredor na área de estar. Deve ter sido maravilhoso entrar nesta casa do lado de fora, vendo estas escadas, que agora vamos subir lá. E eles até têm uma clarabóia lá em cima. Vamos dar uma olhada na escada até o último andar deste lugar. Uau! Perfuração manual com revestimento frio. Então chegaremos a este pátio superior que nos leva a 2 direções diferentes dentro desses andares superiores. E daqui de cima você pode olhar para baixo sobre a propriedade em si, sobre a área de estar. E então aqui teríamos mais estátuas, prêmios que provavelmente ganharam. Outras peças de arte valiosas. Vamos primeiro para este lado, vamos ver o que está atrás desta porta aqui. Certo.
Acho que este era talvez outro quarto das crianças ou uma sala de brincar. Você pode ver que há muitas roupas, muita bagunça dentro deste quarto e muitas roupas. Fica no vesícula biliar. Anonimizar meu corpo. Do tempo de escola, das aulas de biologia. Olhe para essa bolsa obnóxio que temos aqui no chão. Ao lado dela há muitos comprimidos. Ok, precisamos de um pua. Muitos brinquedos. E eu acho que isso realmente costumava ser algum tipo de quarto, antigamente, antes de ser completamente transformado. Talvez quando as crianças eram menores, nós... Temos outro banheiro aqui em cima com uma banheira enorme no final. Os perfumes, os shampoos, tudo ainda está aqui. Simplesmente insano. Eu acho que isso é um enorme closet. Nem consigo acreditar. Nem sei para onde olhar com tanta roupa. Tanto lixo no chão. Eles usam isso como uma unidade extra para guardar roupas e brinquedos infantis. Dá para ver o telhado da casa. E como ele é construído por aqui. Simplesmente sem palavras ao ver isso. Ok, agora temos mais uma sessão para cobrir este lugar enorme. Novamente, muitos papéis espalhados aqui no chão. Eu amo a vista que você tem aqui em cima. Aqui temos outro quarto, um grande colchão apenas ao lado, não muito interessante. Há um copo de coquetel aqui por algum motivo estranho. Este quarto também possuía uma varanda própria. Podemos abrir isso? Parece um pouco preso e aqui podemos sair novamente e olhar a grande propriedade que eles próprios tinham. Deve ter sido bom sentar aqui fora, talvez fazendo algum dever de casa ou outras coisas. Novamente, este quarto tinha seu próprio banheiro também. Este pode ter sido os dois quartos, um de um filho e um do outro filho aqui em cima. Eles têm até 2 pias neste quarto. Isso é realmente nojento, não vou nem olhar para o vaso sanitário. E então, chegamos a outro corredor que nos leva de volta para baixo. E aqui dentro teria sido outro lustre pendurado e sendo exibido. Na verdade, é um tapete muito bonito. Parece que os lugares americanos têm tapete em todo lugar, algo que não fazemos na União Europeia, onde temos apenas pisos nus. Na maioria dos lugares. Mas novamente, para elaborar sobre este lugar, por onde estou andando agora, essas pessoas tinham tanto dinheiro e decidiram gastar tudo na construção desta propriedade extravagante, e eu estou apenas pensando comigo mesmo. Por que gastar em um edifício tão luxuoso quando você pode fazer outras coisas com isso? Isso é apenas para mostrar que você tem dinheiro. Eu não sei. Essa é apenas a minha opinião pessoal, mas eu realmente amei explorar um lugar como este. Amei ver como as pessoas viviam, amei ver quartos como este. Foi simplesmente fascinante ir a um lugar como estes. Eu me sento por um momento nesta cama, e é muito luxuoso, mas também muito ostensivo o quarto. Neste caso, eu só vou dizer que realmente amei explorar este lugar, um lugar que nunca vi antes. É muito diferente dos lugares em
Itália e... Na França é algo totalmente diferente, com uma história ligada a ele. Uau! Agradeço a todos por assistirem ao vídeo desta semana. Se você gostou deste lugar, por favor, dê um like neste vídeo.